através daquilo que Deus fala ao coração dos nossos irmãos e irmãs. Por isso eu convido a você que está nos acompanhando em casa, se quiser acompanhar com a palavra de Deus, com a sua Bíblia, pegue ela aí no seu armário, na sua estante, no seu quarto, e vamos ler o versículo 1 do Salmo 132. Hoje é o dia de intercessão pela cura e reconciliação, pela intercessão pela reconciliação e a cura. A palavra de Deus, primeiro, são dois versículos, aliás, duas passagens, uma do Salmo 132, o versículo 1, só o versículo 1, e depois a carta de São Paulo aos Efésios, o capítulo 4, o versículo de 1 a 6. Nós estamos intercedendo pela reconciliação, né? Cada dia nós voltamos para um tema, pela reconciliação e pela cura, para que haja unidade entre nós, primeiro em mim, né? Depois em nossas famílias, na nossa diocese, na nossa paróquia, na nossa comunidade, mais especificamente aqui, que eles colocam por causa, né, do grupo de oração da Renovação Carismática. E aí, o Salmo nos diz, o Salmo, dependendo da tradução, algumas traduções são diferentes. Por exemplo, aqui na Bíblia que eu utilizo, que é a tradução da Bíblia do Peregrino, é o Salmo 133, mas o Salmo, o versículo é o 1. Vede como é bom e agradável os irmãos viverem unidos. Aliás, vede como é bom e agradável os irmãos conviverem unidos. Esse é o versículo 1 do Salmo 132. Agora a gente vai ler o capítulo 4, versículo 1 até o 6 de Carta de São Paulo aos Efésios, lá no Novo Testamento, com a sua Bíblia. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, não é isso, pessoal? É, né? Capítulo 4, versículo 1, do versículo 1 até o versículo 6. Repito, a leitura, sempre as palavras diferentes, por causa das traduções das Bíblias, né? Cada um usa, a maioria de vocês, estou vendo aqui com a da Ave Maria, mas é o mesmo significado, né? São as traduções de cada editora. Fala sobre a unidade do corpo, né? Falando do tema sobre a reconciliação e cura. A proposta de Deus, a partir dessa palavra, é que, portanto, diz São Paulo, eu, o prisioneiro por causa do Senhor, vos exorto a agir como pede vossa vocação, com toda a humildade e modéstia, com paciência, suportando-vos mutuamente com amor, esforçando-vos por manter a unidade do Espírito com o vínculo da paz. Um é o corpo, o Espírito, assim como é uma a esperança que fostes chamados. Um é o Senhor, uma é a fé, o batismo, Deus, Pai de todos, que está acima de todos, entre todos e em todos. Interessante que nós hoje, quando terminamos a missa, né? Quem se lembra, a gente estava falando justamente dessa palavra, né? Partilhando sobre a realidade da experiência em comunidade. A gente estava partilhando sobre alguma coisa e depois da missa a gente falando, né? Partilhando ali, conversando na sacristia, e a gente falava justamente sobre essa necessidade que nós temos de vivermos unidos. E eu dizia, né, por isso que a gente estava, de vivermos
unidos na graça de Deus, porque quanto mais se agrega, não é, os irmãos, por isso o Salmo, por isso que a gente viu também, né, esse versículo do Salmo 132, já também quer dizer isso para nós, como é bom e agradável, né, os irmãos viverem unidos. Sempre uma promessa, um desejo de Deus para nós é isso, vivermos unidos. O tema de hoje é a oração de intercessão pela reconciliação e cura. O quanto nós precisamos, né, e rezando, Deus já falava isso aos nossos corações, com certeza. Como eu dizia, um tema, uma expressão muito cara a nós. A gente precisa fazer essa experiência de reconciliação e de cura. Com nós mesmos, por isso que diz, com você, primeiro, eu preciso fazer essa experiência. Também com a minha família, no caso que abre, porque é uma intercessão mais ampla, a nossa diocese, na nossa paróquia, na nossa comunidade, né? No caso aqui na nossa paróquia, e mais específico, como eles dizem, aqui o grupo de oração. Porque são esses relacionamentos, são nesses relacionamentos que de fato a gente absorve e cria as maiores feridas que a gente vai tendo que levar no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Como eu dizia, e falando da partilha, quanto mais a comunidade crescia, e parece que era um problema também nessa comunidade de Éfeso, por isso a carta aos Efésios, que Paulo, preso, veja como ele começa a carta, né? Ele está preso, ele já tinha passado por lá, ele evangelizando, agora estava preso, dizendo: eu, prisioneiro por causa do Senhor, eu vos exorto a agir como pede a vossa vocação. E ele começa a dar conselhos em que nós precisamos realizar com a graça de Deus no nosso coração. A gente vai cantar já já a ladainha da humildade, porque ela fala sobre isso, de todas essas realidades, né? Rezando com essa palavra, lendo e vendo, essa oração, a ladainha da humildade, que é um pouco desconhecida entre nós, né? E que eu proponho vocês a procurarem, né? Ladainha da humildade, que vocês vão encontrar uma oração belíssima para se fazer todos os dias. Eu conheci a ladainha da humildade quando eu estava no seminário. Me lembro um amigo meu seminarista, a gente compartilhando, e eu não conhecia. Não sei se vocês conhecem. Então, a ladainha da humildade, que vai nos falar, por isso que São Paulo diz hoje na palavra, né? Nós somos chamados a viver, ele convida a nossa vocação, como é bom os irmãos viverem juntos. Aí, humildade, modéstia, paciência, suportando-vos mutuamente com amor, esforçando-vos por manter a unidade do Espírito com o vínculo da paz. E é por isso que eu dizia, quanto mais se aglomera a gente, né? Quanto mais a comunidade cresce, é natural também que venham as chamadas rupturas, os embates, por causa das diferenças. Mas essa é a proposta do Espírito Santo nesse tempo, né? Por isso que a gente também essa semana. Porque o Espírito Santo é um, e São Paulo ele quer dizer isso depois com esses outros versículos, gente. Porque ele convida a gente a repensar a nossa forma de rever, de vivenciar toda a nossa estrutura de vida, às vezes tão ferida, chagada, né, por tantas coisas. A gente se colocar na presença de Deus com muito amor, com humildade, com modéstia, com paciência. O quanto nos falta ainda isso, né, na nossa vida. O quanto a gente peca, o quanto a gente realmente acaba falhando tantas vezes na nossa relação. Seja em casa, seja, né, no nosso relacionamento comunitário, aqui para nós, na nossa paróquia. Mas a palavra de Deus. E São Paulo diz, por quê? Ele apela, né? Ele faz um apelo, dizendo, por que tudo isso?
Porque o Espírito é um só. O corpo, aí ele chega a ser enfático, né? E repetitivo, mas para dizer. Aí parece realmente aí aqui uma ladainha, né? Uma ladainha também uma ladainha da súplica à unidade. Aqui é a ladainha da unidade. Pronto. Um é o corpo, um é o Espírito, uma é a esperança, um é o Senhor, uma é a fé, o batismo, um Deus, Pai de todos. Né? A ladainha da unidade. Tem a ladainha da humildade, mas tem a ladainha da unidade. É ela aqui. Porque é um Espírito só. O Espírito Santo, ele não pode habitar em mim. Ele não é meu. Ele é um só. Ele é para todos. E para que ele seja de todos, para que de fato ele possa repousar, para que ele possa descer, né? E daí a necessidade, a gente precisa abrir o nosso coração à reconciliação e à cura. A reconciliação dos nossos relacionamentos, dos nossos posicionamentos, das nossas realidades, daquilo que nós enfrentamos, vivenciamos, e que são coisas que nos machucam. Quantas feridas, hoje, rezando com esse tema, né? Nós imaginamos assim, quantas feridas a gente olha para dentro do nosso coração e da nossa vida e veja assim, quantas feridas abertas ainda, que precisam ser colocadas, que precisam serem cuidadas por Deus, pela graça do Espírito Santo. Um é o corpo, um é um Espírito, não tem como. Há uma unidade no Espírito, mas ela só de fato acontece quando a gente se reconcilia com a gente mesmo, com o irmão, com os outros e em comunidade. Por isso, o Salmo, como é bom o desejo de Deus. O Salmo, esse Salmo, ele é uma expressão, a gente poderia dizer assim, de Deus, do próprio Deus, né? Dizendo. Ele depois continua, se vocês quiserem ler, até lemos só o versículo 1, mas a gente vê assim, até cheio de linguagens figurativas, mas dizer assim, que expressa também a unidade de Deus, o desejo. Vede como é bom e agradável os irmãos viverem unidos. É como se aqui a imagem de Deus, Pai dizendo, né, como um pai diz para os filhos numa família, como é bom e agradável os filhos, né, os irmãos viverem unidos, né? Essa unidade se dá a partir de uma reconciliação pessoal que eu primeiro devo fazer comigo, e ela acaba de alguma forma também sendo demonstrada através das realidades que a gente vai vivendo, mas que deve passar pela experiência com o Espírito Santo. É o Espírito Santo também. E essa experiência com o Espírito Santo, que é um corpo, é um espírito, uma esperança, um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus que está acima de todos, entre todos e todos, não tem como se dividir. Por isso, reconciliação. Por isso, cura, reconciliação e cura. Cada vez mais nas nossas experiências. Vamos pedir a Deus, irmãos, então, nessa oração de hoje, essa graça sobre nós, sobre a igreja, sobre nossas famílias. Quantas feridas, né, nós não trazemos de nossas famílias, de nossos relacionamentos familiares, de coisas que ainda precisam ser alcançadas pela graça e pela misericórdia de Deus e pelo Espírito Santo. E se não for, nós não seremos curados. Se não abrirmos o nosso coração a essa ação da graça de Deus, a percebermos que não tem como fugir. Porque um é o corpo, não são vários corpos. Não são 2, 3, não. Um corpo, e se eu desejo fazer parte desse corpo, eu tenho que me reconciliar. Passa essa experiência pela reconciliação e uma cura. Mas tudo isso, aí volta ao início e chamar, né, que a gente vai rezar agora, aquilo que São Paulo, na própria leitura diz, chamando-nos à vocação. Exorto a agir como pede vossa vocação. E aí ele diz, com toda humildade.
se destaca ela dentre as outras virtudes que ele propõe aqui, a modéstia, a paciência, que são, mas a humildade, que é a mãe de todas as virtudes. Assim como o orgulho é o pai de todos os vícios e a porta por onde entra, inclusive, todos os pecados, meus irmãos e irmãs, essa palavra está nos dizendo hoje, quer dizer para nós, para o mundo, e nós vamos rezar, que a humildade, né, se o orgulho é o pai de todos os vícios, a humildade é a mãe de todas as virtudes. E a experiência de reconciliação e cura passa por uma experiência de humildade que a gente precisa ter, né? Humildade, como eu já falei aqui, humildade, a palavra vem de humus. Então, humus é lama, é terra. Então, humildade é reconhecer que nada somos, sobretudo diante de Deus. Nós não somos nada uns diante dos outros, né? E quanto mais diante de Deus. E a gente pede a Deus essa graça, humildade, né? Humus, quando a gente fala sempre de humildade, é sempre interessante, que às vezes a gente diz as palavras, mas não, ela sempre tem sua raiz, tem seu sentido. Então, humildade, quando a gente fala em humildade, a gente devia, às vezes a gente até diz assim, você tem que ser mais humilde, ou mas a gente não sequer, as pessoas ou muitos sabem o que significa e de onde vem, né? Humildade é uma expressão que vem, né, no grego chama tapeinos, por isso que a gente chama tapete, por isso que daí vem o tapete. Humildade em grego é tapeinos. Então, por isso que algumas palavras a gente não entende, assim às vezes não sabe, mas o significado. Por isso que o tapete fica no chão. A expressão tapete, né, que vive no chão, para a gente não pisar, nasce dessa raiz. Humildade em grego é tapeinos, por isso tapete. Então, quando a gente precisa ser humilde, é porque a gente precisa se jogar no chão. A gente precisa ser como um tapete que se joga, que fica no chão. E sem essa experiência a gente não consegue subir, né, se elevar. Essa experiência. Deus se humilhou também, Jesus. E o Espírito Santo também. Porque Ele vem habitar em nós, no nosso coração. Num coração, por isso essa experiência, num coração tão ferido, tão marcado pelo pecado, né, em corações como os nossos, é visitado por tão grande dom e tão grande dádiva, que é a ação da graça do Espírito Santo de Deus. Vamos pedir a Deus essa graça, então, rezando com essa oração. Eu convido você a abrir o seu coração também, nesse último momento da nossa novena, e pedir agora então, nesse momento de intercessão, a graça de Deus sobre nós, sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. A gente vai acompanhando, eu vou ministrando ela, e a gente começa então esse momento de intercessão pela reconciliação e cura. Digamos todos juntos: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Ajude-nos a viver. Ajude-nos a viver. Juntos em unidade. Juntos em unidade. E humildade. E humildade. Em amor. Em amor. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Ajude-nos a viver. Ajude-nos a viver. Juntos em unidade. Juntos em unidade. Em humildade. Em humildade. E em amor. E em amor. Porque onde há divisão, onde há qualquer tipo o Espírito Santo não habita, como vimos na palavra. Um é o corpo, um é o Senhor, um só batismo, e nós fazemos parte. Feche seus olhos, cante, acompanhe. A gente vai cantar essa oração, a ladainha da humildade, fazê-la, e depois a gente vai rezando, pedindo a Deus essa graça. Do desejo de ser amado, estimado, procurado. Livra-me, Senhor, do desejo de ser honrado, preferido, louvado,
livra-me, Senhor, do desejo de ser aceito, aprovado, e adulado, livra-me, Senhor, livra-me, Senhor. Mais uma vez, do desejo de ser amado, todos, do desejo de ser amado, do fundo do coração, estimado, procurado. Livra-me, Senhor, livra-me, Senhor, do desejo de ser honrado, preferido e louvado. Livra-me, Senhor, livra-me, Senhor, do desejo de ser aceito, aprovado, e adulado, livra-me, Senhor, livra-me, Senhor. Troca o meu coração, todos, troca meu coração, orgulhoso e ferido, pelo teu coração, Jesus, manso e humilde, que diminua até desaparecer, que cresça a tua graça, que reina em mim, Jesus, reina em mim, Jesus, reina em mim, Jesus, reina em mim, Jesus. Supliquemos com nossas palavras agora, pedindo a Deus a graça da humildade, da cura, nesse momento, da reconciliação. Nós te pedimos, Senhor, venha sobre o nosso coração ferido, nosso coração orgulhoso, ferido, nosso coração machucado.